Bem-vindos a mais um Mistérios da Meia-Noite e também a 2026. E nada melhor que começarmos com um dos quadros mais importantes e mais longos do canal. Daqueles que muitos de vocês curtem, os SCP. Então galera, se você gosta de SCP e terror no geral, se inscreva no canal. Assistam o vídeo inteiro, pois assim o YouTube vai entender que estão gostando do conteúdo. E claro, deixe seu like porque esses vídeos normalmente demoram mais. Então agora chega de enrolação e vamos ao vídeo. SCP-211. A Casa de Papel. Classe do objeto. Seguro. Não, eu não estou falando da série, mas sim dele, o SCP-211, um prédio de 2 andares localizado em um distrito atualmente abandonado da cidade de Dados Expurgados, no estado de Iowa. À primeira vista, ele não parece diferente de uma construção comum, mas seu interior revela um fenômeno anômalo persistente ainda não totalmente compreendido. Registros antigos indicam que o local foi originalmente uma residência de classe média, pertencente a Dados Expurgados. O antigo proprietário faleceu por causas naturais, e após esse período, o edifício passou por mudanças significativas e inexplicáveis. Atualmente, todos os móveis do prédio desapareceram. Os únicos objetos que permanecem são algumas luminárias comuns e um radiador. Mesmo assim, muitas dessas luminárias estão inutilizáveis, pois seus interruptores simplesmente não existem mais. Além disso, o prédio encontra-se em condições estruturais extremamente precárias. Há uma infestação severa de mofo e sujeira, e partes do segundo andar correm risco real de colapso. Uma tentativa de demolição realizada em 4 de maio, registrada no documento 211-01, resultou apenas na abertura de um grande buraco na parede sul do edifício, sem eliminar o fenômeno. O aspecto mais incomum do SCP-211 é que praticamente toda a área interna do prédio está coberta por uma quantidade estimada em grandes quantidades de folhas de papel. Esse material é coletivamente designado como SCP-211-1. Essas folhas não seguem um padrão único. Algumas estão em branco, outras contêm imagens, textos variados, páginas arrancadas de livros, principalmente enciclopédias e romances, além de impressões da internet. O papel pode ter qualquer cor, embora exista um corredor específico onde todas as folhas são brancas. No porão do prédio, foram encontradas grandes pilhas de papel. As folhas individuais nessas pilhas não apresentam relação lógica entre si, sugerindo uma origem aleatória ou desconhecida. A única característica constante do SCP-211 é que suas bordas são excepcionalmente afiadas, a ponto de representarem risco físico. Além disso, sempre que uma quantidade de folhas é removida do prédio, novas folhas surgem automaticamente para substituí-las. A origem desse novo material permanece desconhecida. Até o momento, cada folha, analisada individualmente, não demonstra propriedades especiais além de seu potencial defensivo, devido às bordas cortantes. Pesquisas continuam em andamento para determinar se há alguma função maior ou padrão oculta no conjunto. Embora o SCP-211 não seja uma entidade viva nem agressiva por si só, ele representa um exemplo claro de como um local aparentemente comum pode se tornar anômalo de maneira contínua e autossustentável. O prédio permanece sob observação, enquanto a Fundação tenta compreender a origem e o propósito do fenômeno. E aí teria coragem de viver em um lugar como esse? Deixe nos comentários. SCP-212. Melhorador. Classe do objeto. Seguro. O SCP-212 é um grande dispositivo médico composto por 3 braços robóticos de grande porte. Apesar de sua aparência avançada, ele é construído com materiais comuns, como plástico e aço. Os braços do SCP-212 possuem uma variedade extremamente ampla de acessórios, com mais de 500 tipos diferentes já documentados. Esses acessórios surgem e recolhem automaticamente conforme a necessidade, mesmo sem que tenha sido identificada qualquer fonte de energia ou compartimento de armazenamento. Tentativas de análise mecânica provocam reações violentas do SCP-212. Já tentativas de estudo usando meios biológicos geralmente resultam na chamada melhora do indivíduo envolvido. Quando entra em contato com tecido vivo, o SCP-212 reage de forma imediata. Seus braços imobilizam o alvo e iniciam um processo de modificação corporal conhecido como melhoramento. Esse procedimento é extremamente rápido, não utiliza anestesia e não repõe o sangue perdido. O processo é descrito como intensamente doloroso e resulta na morte do sujeito em aproximadamente 47% dos casos. Após a intervenção,
Os ferimentos são fechados com suturas cirúrgicas comuns e um selante químico ainda não totalmente compreendido. As alterações causadas pelo SCP-212 variam bastante e parecem ocorrer de forma aleatória. Entre elas estão o revestimento de articulações com grafite, substituição de órgãos biológicos por artificiais, placas metálicas adicionadas aos ossos, criação de órgãos novos ou duplicados, substituição de dentes por bandas de aço serrilhadas. O SCP-212 também já demonstrou capacidade de reconfigurar completamente um organismo. Algumas modificações podem ser prejudiciais ou fatais, como a substituição total da medula óssea por um gel de origem desconhecida. Qualquer pessoa que deseje se submeter voluntariamente ao SCP-212 deve ser informada de que o processo é altamente invasivo e imprevisível. Não há como garantir que as melhorias resultem em benefícios, ou pelo menos que você tenha alguma evolução para o melhor. SCP-213. Parasita de antimatéria, classe do objeto. Euclídeo. O SCP-213 é um humanoide adolescente do sexo masculino, medindo aproximadamente 1,5 metro de altura e pesando cerca de 95 quilos. Apesar da aparência comum, ele possui uma habilidade anômala altamente destrutiva. O SCP-213 é capaz de romper, por contato físico, as ligações entre átomos de qualquer matéria sólida ou semissólida. Quando esse efeito ocorre, um clarão intenso de luz é produzido parecido com eletricidade, mas que ele não controla. A habilidade pode ser ativada por qualquer parte do corpo e já foi utilizada para desintegrar projéteis no momento em que atingiam sua pele. No entanto, o uso desse poder causa dor extrema ao próprio SCP-213. Exposições prolongadas provocam sofrimento intenso, a ponto de deixá-lo inconsciente. E também fizeram nascer olhos no corpo dele. Olhos esses que é do parasita que vive no corpo do jovem. Ele foi localizado em Palo Alto, Califórnia, após agentes infiltrados da fundação tomarem conhecimento de um caso policial envolvendo um adolescente acusado de homicídio. Segundo relatos, a vítima teria sido vaporizada durante um contato íntimo, o que levou à investigação do caso. Durante a tentativa inicial de contenção, o SCP-213 utilizou sua habilidade para eliminar os agentes que tentavam capturá-lo. Em um confronto posterior com uma força-tarefa móvel, ele conseguiu incapacitar 2 agentes antes de finalmente ser contido. Os procedimentos de contenção do SCP-213 foram concluídos em dados expurgados. Devido ao seu comportamento imprevisível e ao alto potencial destrutivo, ele foi classificado como Euclídeo, SCP-214. Vírus hemotopiano, classe do objeto. Euclídeo. Esse é complexo, então preste bem atenção. O SCP-214 é um indivíduo do sexo masculino, com idade e dados expurgados, mas pela imagem ele parece ter entre 30 a 40 anos, anteriormente identificado como um agente da Fundação. Alterações físicas e mentais significativas foram observadas após sua participação na investigação de um incidente ocorrido na biblioteca pública, em Massachusetts. Exames médicos revelaram que a maior parte dos fluidos corporais do SCP-214 foi substituída por uma substância metálica semelhante ao mercúrio. Isso inclui sangue, humor vítreo, fluido seminal e líquido cefalorraquidiano. A análise química indica que essa substância é composta por uma suspensão de compostos organometálicos complexos em um soro rico em proteínas e lipídios. Apesar disso, sua origem e finalidade permanecem desconhecidas, então eles estudam até hoje. A maioria das funções biológicas do SCP-214 não está mais ativa, embora seus órgãos ainda existam e se encontrem preservados dentro do corpo. O cérebro, por exemplo, não apresenta atividade detectável em exames de eletroencefalograma, mas ainda assim, ele consegue agir normalmente. SCP-214 demonstra propriedades regenerativas seletivas. Algumas lesões desaparecem quase instantaneamente, enquanto outras não cicatrizam, mesmo após períodos em que um ser humano comum já teria se recuperado. O SCP-214 não sente dor de forma convencional. Quando submetido a estímulos dolorosos, ele reage como se estivesse experimentando prazer, sem demonstrar preocupação com os danos físicos sofridos, como se não se importasse. Além disso, objetos têm sido observados desaparecendo nas proximidades do SCP-214. Até o momento,
Não existe nenhum método conhecido para recuperar esses itens. Os procedimentos específicos de contenção do SCP-214 permanecem classificados e estão detalhados em documentos restritos. O caso continua sendo monitorado devido às suas propriedades físicas incomuns e efeitos ainda não totalmente compreendidos. SCP-215. Óculos da paranoia, classe do objeto. Seguro. O SCP-215 é um par de óculos de grau comum, projetado originalmente para correção de miopia. Apesar da aparência inofensiva, seu uso provoca efeitos psicológicos anômalos progressivos. Quando utilizados, os óculos SCP-215 induzem no usuário a crença de que objetos inanimados são sencientes e capazes de se comunicar com ele, ou seja, objetos não são totalmente objetos. A intensidade desse delírio varia de pessoa para pessoa, mas tende a se agravar com o uso contínuo. Com o tempo, os casos mais severos evoluem para um transtorno obsessivo-compulsivo grave, o famoso TOC, frequentemente acompanhado por um medo irracional de máquinas e dispositivos tecnológicos. Não existe um período considerado seguro para o uso do SCP-215. Em geral, os primeiros sinais do delírio surgem após pelo menos 24 horas de uso contínuo. No entanto, esse tempo pode ser significativamente menor dependendo do estado psicológico prévio do usuário. Indivíduos com histórico de transtornos obsessivo-compulsivos, sinestesia ou tecnofilia podem começar a apresentar sintomas em menos de uma hora após colocar os óculos. A simples remoção do SCP-215 não elimina os delírios já instalados. Em casos leves, tratamentos terapêuticos convencionais podem ser eficazes, desde que o objeto não seja reintroduzido, porque se for pode tornar irreversível. Entretanto, mesmo após uma recuperação aparente, o retorno ao uso do SCP-215 pode causar uma recaída completa em menos de um dia. Após aproximadamente 2 semanas de exposição, usuários tendem a resistir de forma violenta a qualquer tentativa de separá-los dos óculos, devido aos seus efeitos psicológicos persistentes e à dificuldade de reversão. O SCP-215 permanece sob contenção rigorosa, sendo utilizado apenas em testes controlados. SCP-216. O cofre, classe do objeto. Seguro. O SCP-216 é um pequeno cofre de ferro, que você definitivamente não vai querer abrir. Ele tem aproximadamente 35,6 centímetros de altura, equipado com um cadeado de combinação composto por múltiplos discos. O cadeado possui 7 discos, cada um numerado de 0 a 9. A combinação não pode ser alterada enquanto a porta do cofre estiver aberta. Além disso, o peso do SCP-216 apresenta variações imprevisíveis. Sem uma causa conhecida, a porta do SCP-216 pode sempre ser aberta, independentemente da combinação inserida. No entanto, o espaço interno acessível muda conforme a sequência numérica utilizada. Tipo pode enviar restos humanos, animais furiosos, bombas ativas se você errar o código. Quando um objeto é colocado dentro do cofre, ele pode ser recuperado posteriormente ao reinserir exatamente a mesma combinação usada no momento da inserção. Os itens retirados não apresentam qualquer sinal de dano causado pelo dispositivo. Acredita-se que cada combinação possível corresponda a um compartimento interno diferente. Com base nisso, estima-se que existam cerca de 4 milhões de compartimentos distintos dentro do SCP-216. Não se sabe quantos objetos estão armazenados atualmente nesses espaços. Na parte inferior do cofre, foi encontrada a inscrição 3/4. A principal hipótese é que os compartimentos internos do SCP-216 sejam compartilhados com outros 3 dispositivos semelhantes. Embora esses objetos ainda não tenham sido identificados, o SCP-216 continua sendo estudado devido à sua estrutura simples, mas com um funcionamento interno altamente complexo e ainda não totalmente compreendido. E aí, o que será que tem nesse cofre se acertar a senha? Bom, vamos demorar para descobrir. SCP-217. Vírus robótico, classe do objeto. Kiter. Esse aqui é o muito macabro, pois o SCP-217 é um vírus altamente resistente e incurável pelos meios atuais. Ele apresenta uma taxa de infectividade de 100% e afeta todos os organismos do reino Animalia, todos mesmo. A transmissão ocorre por contato direto ou por fluidos corporais. O SCP-217 é capaz de sobreviver por anos fora de um hospedeiro.
A progressão da infecção é extremamente lenta, podendo levar vários anos até que sintomas perceptíveis apareçam em alguns indivíduos. O vírus altera a bioquímica do tecido orgânico, fazendo com que a matéria viva se reorganize em uma forma conhecida como metal orgânico. Embora os mecanismos exatos desse processo ainda não sejam totalmente compreendidos, seus estágios avançados são bem documentados. Com o avanço da infecção, o corpo do indivíduo passa a ser gradualmente substituído por estruturas mecânicas semelhantes a engrenagens e mecanismos de relógio, que assumem as funções biológicas originais. Corações são convertidos em sistemas de engrenagens e tubos, articulações em redes mecânicas e olhos em estruturas comparáveis a câmeras fotográficas primitivas, ou seja, você vira um ciborgue forçado, na forma de uma doença. Nos estágios iniciais, os sintomas costumam ser sutis e incluem confusão leve, insônia e rigidez nas articulações. Já nos estágios avançados, o processo é descrito como extremamente doloroso. O SCP-217 manifesta-se primeiro externamente em todas as criaturas, com exceção dos mamíferos. Neles, a conversão começa internamente, podendo deixar o indivíduo infectado por longos períodos sem qualquer sinal visível. Em alguns casos, o interior do corpo é totalmente convertido antes do surgimento de sintomas externos. Indivíduos em estágios intermediários e avançados apresentam comprometimento mental significativo, comportamentos repetitivos, respostas mecânicas, apatia, confusão frequente e irritabilidade diante de novos estímulos são comuns. O SCP-217 já esteve presente em grandes áreas metropolitanas no passado, principalmente em regiões atualmente censuradas nos registros. Devido à sua progressão lenta, alta infectividade e efeitos irreversíveis, o vírus continua sendo um dos objetos biológicos mais perigosos já documentados pela Fundação. E se isso se espalhar pelo mundo, todos nós seremos convertidos a ciborgues e deixaremos nossa humanidade. Bizarro, né? SCP-218. A colônia de lampreia, classe do objeto Euclídeo. Esse aqui é muito bizarro e nojento. O SCP-218 é um organismo colonial predador, com peso aproximado de 1.800 quilos. Ele é composto por várias centenas de lampreias parasitas anômalas, classificadas como Petromyzon anomalis. Cada lampreia dessa mede entre 50 e 90 centímetros de comprimento e se assemelha à lampreia marinha comum. A principal diferença é a presença de um padrão complexo de coloração ultravioleta em sua pele. Essas unidades individuais podem se desprender da massa principal e se mover de forma independente, comportando-se de maneira semelhante a lampreias não anômalas. No entanto, elas permanecem próximas ao corpo central até serem capturadas e consumidas pelos demais membros da colônia. A massa central do SCP-218 abriga os principais órgãos do organismo, além de um pé muscular responsável pela locomoção. O SCP-218 consegue sobreviver fora d'água por até 1 hora, embora com mobilidade bastante limitada. As unidades móveis produzem uma toxina paralisante, aplicada por mordida ou por meio do muco secretado pelas lampreias. Essa substância paralisa os músculos responsáveis pela locomoção e elimina a sensação de dor, enquanto mantém inalteradas as funções mentais e internas da vítima. O efeito da toxina é permanente, não apresentando dissipação conhecida, e até o momento nenhum antídoto eficaz foi desenvolvido. Inicialmente, acreditava-se que o SCP-218 se reproduzia por meio da implantação parasitária de suas unidades móveis em um hospedeiro. Observações posteriores demonstraram que esse comportamento faz parte de um método alimentar em comum. Durante o ataque, diversas unidades móveis se alojam no corpo da presa ainda viva por até 48 horas, antes que o consumo normal seja retomado pela colônia. O SCP-218 continua sob estudo devido à sua estrutura coletiva, método de ataque eficiente e capacidade de neutralizar completamente suas presas sem afetar sua consciência. SCP-219. Mecanismo de ressonância, classe do objeto seguro. O SCP-219 é um dispositivo mecânico composto por uma matriz de pistões acionados por um motor elétrico, alimentado por um gerador externo. Toda a estrutura é sustentada por uma liga de tório, material que também reveste os próprios pistões. É acoplado ao dispositivo a um computador desktop IBM, com teclado e monitor, protegidos por espuma absorvente para evitar danos causados pelas vibrações da máquina. Ao ser ligado, o computador executa automaticamente um programa chamado gerador de terremotos.
Por meio do teclado, o usuário pode selecionar até 20 materiais de uma lista que inclui pedra, solo, tijolo, concreto, aço, ferro, vidro e outros. Há também uma opção para selecionar substâncias adicionais, como madeira, plásticos, papéis e ossos, ou até mesmo criar e salvar materiais personalizados. Após a escolha do material, o usuário deve informar a massa, o volume e a forma geral do objeto. A composição do próprio SCP-219 não pode ser inserida no sistema. Qualquer tentativa resulta em erro e desligamento automático. O usuário também deve definir o alcance do efeito, variando de 50 pés até um número de milhas, além de configurar 2 temporizadores. Um para o tempo de espera antes da ativação e outro para a duração do funcionamento. Uma vez iniciado, o SCP-219 não pode ser desligado sem ser desmontado ou danificado. Quando ativados, os pistões passam a oscilar e gerar vibrações no ar, ajustadas à frequência de ressonância dos materiais selecionados. Esses materiais entram em vibração progressiva até se quebrarem ou se desintegrarem devido ao estresse causado pelas oscilações. Cada conjunto de pistões atua de forma independente, permitindo que múltiplos materiais sejam afetados simultaneamente sem interferência entre as ondas. O mecanismo exato que permite esse comportamento ainda não foi compreendido. O SCP-219 foi recuperado na Califórnia após um terremoto extremamente localizado atingir um subúrbio sem qualquer aviso sísmico prévio. O evento apresentou efeitos equivalentes a um terremoto de magnitude 8, mas restrito a uma área de apenas 20 quilômetros. Curiosamente, os danos estruturais foram relativamente leves, enquanto várias vítimas apresentaram traumatismo craniano interno severo, incluindo casos em que o crânio aparentemente explodiu. O SCP-219 foi encontrado nos escombros de uma residência, junto a materiais de embalagem e peças sobressalentes. O antigo proprietário do imóvel foi posteriormente encontrado morto com um ferimento de bala na cabeça em um hotel no Colorado. Entre os materiais recuperados havia um diagrama e instruções de um acessório chamado focalizador de ressonância, um grande objeto em forma de funil que ampliaria e direcionaria as ondas do SCP-219, aumentando significativamente seu alcance em uma única direção. As instruções sugeriam usos como arma ofensiva, escavação de túneis e até um modo denominado aniquilador ressonante, cuja ativação exigiria inserir a composição do núcleo da Terra no sistema. Esse componente não foi encontrado, e sua busca continua em andamento. SCP-220. Dupla companhia, classe do objeto. Seguro. Esse aqui é o mais assustador do que perigoso, saca só. SCP-220 tem a aparência de um homem humano multirracial que fala inglês. De acordo com a sua certidão de nascimento, ele possui 84 anos em 15 de maio de 2012. A Fundação acredita que ele seja uma única entidade humanoide. Dependendo do horário do dia, o SCP-220 assume o nome, as memórias e os maneirismos de duas pessoas distintas, entre 5 horas da manhã e 20 horas da noite, no horário padrão do leste dos Estados Unidos. Ele se identifica como Wally, nome correspondente à sua certidão de nascimento. Entre 22 horas da noite e 5 horas da manhã, ele se identifica como Ormond Garibaldi. No período entre 20 horas e 22 horas, a distinção entre essas identidades torna-se instável e pouco definida. Qualquer pessoa que converse com SCP-220, independentemente do horário ou da identidade apresentada, passa a percebê-lo como duas pessoas fisicamente distintas, e não como um único indivíduo, e ainda você pode ver até 2 rostos. Esse efeito não causa medo, confusão ou angústia imediata. No entanto, ele é permanente. Mesmo quando informados sobre a natureza anômala do SCP-220, os indivíduos continuam se lembrando de terem conversado separadamente com Wally e Ormond. Após mais de 5 minutos de contato presencial, os indivíduos começam a apresentar sinais adicionais de desorientação, como esquecimento frequente da data, da hora, do motivo de estarem em determinado local ou do assunto de uma conversa. Esse efeito também é irreversível. Se o contato ultrapassar 10 minutos, a desorientação evolui para um estado descrito pelos pesquisadores como mitose da percepção. Nesse estágio, o indivíduo passa a perceber todas as pessoas, e posteriormente objetos e seres vivos, como duplicados. Indivíduos gravemente afetados tendem a acreditar que um ou ambos os interlocutores são amigos próximos ou parentes.
Independentemente de qualquer relação prévia, no caso de objetos, o sujeito pode interagir tanto com o item real quanto com o espaço vazio ocupado por sua duplicata ilusória, ou perder completamente a noção espacial, devido aos seus efeitos cognitivos permanentes e cumulativos. O SCP-220 é considerado uma anomalia altamente perigosa, mesmo sem demonstrar comportamento hostil direto, lembrando muito o filme Fragmentado. Esses foram alguns dos SCPs mais curiosos, estranhos e difíceis de compreender já catalogados pela Fundação. Nenhum deles precisa ser agressivo para ser perigoso, muitos só exigem tempo, contato ou simples observação, seja um objeto comum, uma pessoa ou um lugar esquecido. Cada SCP lembra que nem tudo no nosso mundo segue regras normais, e enquanto alguns permanecem bem contidos, outros continuam sendo estudados, observados e mantidos fora do alcance do público. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário dizendo qual SCP mais te intrigou. E lembre-se, se algo parece normal demais, talvez seja exatamente isso que o torne anômalo.